Saudá-los, um cumprimento para o Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, para o Cabeça de Lista, Paulo Rangel, para os meus colegas de lista, para o Presidente da Câmara Municipal de Braga, o Dr. Ricardo Rio, que é bem um exemplo da gestão social-democrata que acontece neste distrito e saúde nele todos os Presidentes de Câmara aqui presentes. Cumprimento também todos os dirigentes partidários que temos aqui, uma palavra para o PSD, para a JSD, uma palavra também para os presidentes de junta que aqui vejo na plateia. Falo-vos de sinais, e sinais com um grande significado. A lista de candidatos foi apresentada no Luso, em Aveiro. O Conselho Nacional último foi em Viana do Castelo. Hoje temos a apresentação do manifesto eleitoral em Braga. Tudo isto acontece de uma forma regular, de uma forma normal, mas tem um enorme significado. É que para o PSD e para o Dr. Rui Rio não há territórios de primeira ou de segunda, não há portugueses de primeira ou de segunda. Há portugueses e um território que todo ele merece ser respeitado. E este sinal tem, desde logo, uma concretização na lista de candidatos. Também ela representa o território, também ela representa o interesse de todos os portugueses. Nesta lista há equilíbrio geográfico, equilíbrio de gerações e também equilíbrio de saber. Esta normalidade significa solidariedade, significa coesão territorial, significa inclusão. A nossa lista é uma lista de candidatos do país, de todo o país e para todos os portugueses. No PS, a normalidade é outra. A normalidade é o centralismo. A normalidade é a governação direcionada para onde existem votos. Olhe-se para os espaços sociais, com os habitantes de Lisboa a ter um tratamento, os do Porto a terem um outro, os de Braga um outro tratamento e os de outros territórios ainda um tratamento abaixo. Olhe-se para quando há um problema como aquele que foi o dos combustíveis. Face à ausência de gasóleo e gasolina, o PS, de uma forma natural, o que faz é serviços mínimos para Lisboa e para o Porto, esquecendo o outro território. Tal como na Europa, não queremos várias velocidades diferentes entre os Estados-membros, também aqui em Portugal não podemos ter diferentes velocidades entre as regiões. Nós defendemos a solidariedade, defendemos a coesão territorial. E esta normalidade do PS também se traduz naquilo que é uma espécie de pensamento único. Vê o território à imagem de Lisboa e pelas janelas do Terreiro do Paço. E depois não distingue realidades que são diferentes e que exigem regulamentos diferentes, uma atenção diferenciada. A lista do PS também mostra esse centralismo, essa normalidade. Mais uma vez, o Minho não tem ninguém na lista do Partido Socialista em posição elegível. Estou certo que os eleitores darão a resposta em termos da falta de respeito do Partido Socialista para com este território, algo a que já nos habituamos. No Parlamento Europeu, é com estes princípios que atuamos, defendendo a coesão territorial, económica e social. É esta a nossa prioridade. E é em nome desta coesão que somos contra os cortes dos fundos europeus. É em nome desta solidariedade que atuamos com sucesso no Parlamento Europeu. E a nossa proposta para 2021 a 2027 são 14 milhões de euros por dia para Portugal. Foi isto aquilo que alcançamos
no Parlamento Europeu, graças à intervenção dos deputados do Partido Social Democrata. Também no Parlamento continuaremos a defender as nossas tradições, as nossas raízes, as nossas diferenças, a nossa diversidade. Continuaremos também a ir dessa forma a combater o pensamento único. Tenho-o dito várias vezes. Sou minhoto a tempo inteiro, português a tempo inteiro, europeu a tempo inteiro. E nada disto é incompatível e é desta forma que nós atuamos. E a nossa lista permite-nos estar próximos. A proximidade é um valor que defendemos. E manter também o compromisso que nós adotamos e que adotamos também para este território, pela nossa terra. É pela nossa terra que nós trabalhamos. Nas eleições de maio, temos, portanto, desde já bons argumentos para votar no PSD. E nestas eleições temos o perigo dos extremos. Extrema-direita, mas também extrema-esquerda. E no Parlamento Europeu, em cerca de 95% dos votos, é preciso dizê-lo, a extrema-esquerda coliga-se e aliança-se, ainda que de forma involuntária, porventura, com a extrema-direita e normalmente vota contra. Vota contra os fundos europeus, vota contra os programas para a juventude, vota contra as verbas para as pequenas e médias empresas, para a agricultura, para o desenvolvimento rural. Há aqui uma frase do Dr. Rui Rio que eu considero verdadeiramente lapidar e diria mesmo espetacular. O PSD não é ponte nem para a extrema-esquerda, nem para a extrema-direita. E o Parlamento Europeu precisa do PSD, precisa de moderados. E hoje podemos dizer que somos os únicos com possibilidade de eleger deputados em que no Parlamento Europeu, também aí, não nos aliaremos nem à extrema-esquerda, nem à extrema-direita e não defenderemos que a extrema-direita alguma vez possa fazer parte da nossa família política. Há um outro ponto que eu considero que é diferenciador do Partido Socialista. Nós defendemos a iniciativa privada. Nós gostamos das pequenas e médias empresas. Nós defendemos o público, mas também o privado. Nós consideramos que só uma economia forte, competitiva, produtiva, empreendedora é que pode levar a que haja a obtenção de um desígnio que tem de ser nacional. Melhores salários para todos, mas melhores salários para todos, público e privado, só se consegue desta forma, apostando na iniciativa privada. E olhem para a extrema-esquerda, se ela alguma vez utiliza as palavras competitividade, produtividade, empreendedorismo, não as utilizam, não está nos seus genes, e nós aquilo que temos feito também no Parlamento Europeu é defender os programas, nomeadamente para as pequenas e médias empresas. Na última campanha assumi um compromisso que me deu um prazer enorme concretizar. Assumi aquilo que era os 3 Es. Foi em Guimarães que assumi esse compromisso. Emprego, empresas e empreendedorismo. Deu-me um prazer enorme. Em 2016, o Orçamento da União Europeia, de que foi o relator, teve como prioridade, à escala da União Europeia, os 3 Es. Emprego, empresas e empreendedorismo. No Parlamento Europeu, podemos dizer que somos líderes, que temos provas dadas. Estivemos na negociação de todos os orçamentos. Fomos nós que aprovámos o Plano Juncker, e o Plano Juncker em Portugal, apesar de Pedro Marques, funcionou relativamente bem. Já apoiou mais de 12 mil pequenas e médias empresas, já mobilizou mais de 8.800 milhões de euros, já criou mais de 140 mil postos de trabalho. Fomos nós, e quando digo nós, digo os deputados do PSD e o nosso cabeça de lista, que avançamos com o reforço do mecanismo de proteção civil, que aprovámos o Fundo de Solidariedade para Portugal, que eu espero que nunca mais seja utilizado. E já agora esse fundo está-me atravessado. Nós aprovámos 50,6 milhões de euros para Portugal e na resolução ficou escrito que deveria ser utilizado de forma equitativa para as regiões afetadas pelos incêndios de 2017. Era importante que os portugueses soubessem
que o governo de António Costa, através do ex-ministro Pedro Marques, usou mais de metade deste dinheiro, 26,5 milhões de euros, para si próprio, para gestão corrente, a partir das contribuições de todos os europeus. O governo, de uma forma insensível, de uma forma que eu considero até ilegal, usa mais de metade do Fundo de Solidariedade, fruto da tragédia dos incêndios, reservando para si próprio, para o Ministério da Administração Interna, para a Secretaria de Estado da Proteção Civil, algo que eu considero verdadeiramente inaceitável e demonstra bem o desrespeito para com os territórios afetados naquilo que foi uma tragédia para Portugal. Também fomos nós que avançámos com uma série de projetos piloto, como o Teu Primeiro Emprego Euros, o para os jovens. E por falar em jovens, deixem-me dizer e sublinhar a coragem, mas também a visão do nosso Presidente ao colocar a número 2 a Lídia Pereira. A Lídia Pereira ainda não está no Parlamento, mas já se nota a influência dela no Parlamento, porque nós apresentámos um projeto piloto para que haja um orçamento participativo para os jovens a pedido da Lídia Pereira. Se a Lídia Pereira já tem esta atividade não estando no Parlamento Europeu, como é que será quando lá estiver? Isto também é uma grande responsabilidade para a juventude portuguesa, que tem aqui uma oportunidade. Também fomos nós que tivemos na negociação dos próximos fundos e no InvestEU, que é um plano de investimentos para a União Europeia de 700 mil milhões de euros. O tal plano que Pedro Marques veio prometer que se iria empenhar para que ele fosse aprovado. É importante que alguém lhe diga que esse plano já foi aprovado no Parlamento Europeu com 700 mil milhões de euros, ainda que isso signifique que a única certeza que ele tem é de que poderá fazer propostas e ter sucesso se apresentar aquelas que já foram aprovadas, nomeadamente com a ajuda e o contributo do PSD. É a única forma que ele tem de não se enganar. Mas também não nos esquecemos de nenhuma geração. E, por exemplo, algo que em Portugal não está divulgado, aprovámos o Reactivate, um projeto piloto para a promoção do emprego para aqueles que têm mais de 35 anos. Conclusão, não esquecemos nenhuma parte do território, incluímos os jovens, mas também os menos jovens, não nos esquecemos de nenhuma geração. No Parlamento Europeu, com esta lista abrangente, nós damos mais a Portugal, nós representamos melhor Portugal. E é também com este mais Portugal que nós poderemos ter e iremos ter melhor Europa. Viva o Distrito de Braga, viva o PSD, viva Portugal e viva a União Europeia.